uma pessoa toda endividada. Uhum. 2, uma pessoa que não tem R$1 no banco, ou em conta, investimento, não tem R$1 investido. E 3, uma pessoa que trabalha o mês inteiro só para pagar conta e boleto. Isso para mim é o pobre. Uhum. Independente de se essa pessoa ganha 3, 5, 10 ou 15 mil por mês. E tem pessoas de todas essas faixas salariais que estão toda endividada, não tem R$1 no banco e trabalha o mês inteiro só para pagar boleto. Então, apesar de eu ser uma pessoa pobre, antes de ter meu canal, no sentido de ter um salário baixo, eu não era pobre segundo essas 3 coisas, porque eu não tinha dívida nenhuma, eu tinha dinheiro investido na poupança, que era o que eu conhecia até então, né? E eu trabalhava o mês inteiro para poder curtir com a minha esposa. Então a gente ajudava pessoas, a gente ajudava missionário, a gente comia numa churrascaria, a gente viajava todo ano. Então, e é isso que eu tento resolver no meu canal. Não é chegar e falar assim, segue meu canal que você vai ficar milionário. Não. Pode ser que sim, mas não é a minha meta. A minha meta é fazer você deixar de ser um endividado, começar a investir, ter pelo menos R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 investido e parar com essa vida miserável de você trabalhar que nem uma jamanta. Aí chega no 6º dia útil, você já não tem mais nada, porque tudo foi para fatura do cartão de crédito, né? E isso dá para resolver muito mais rápido do que ser um milionário. Só que as pessoas ficam nessa mentalidade, eu quero bater 1 milhão, eu quero bater 1 milhão. Tá todo lascado, nome sujo, não tem R$1. Que 1 milhão, filho? Quita suas dívidas primeiro. Verdade. Né? Não... A vida é um processo. Só que as pessoas, às vezes, elas fazem besteira após de besteira. E tem gente que tá na pobreza, não é porque fez besteira. É porque perdeu tudo na pandemia, porque teve falecimento na família, porque tá desempregado. Só que muito dos brasileiros estão numa situação ruim porque faz besteira pra caramba. E aí a gente começa a trazer conteúdos de educação financeira pra pessoa perceber, caramba, não é que eu tô errando nisso mesmo e não tava reparando, né? E a gente vai mudando a vida das pessoas com esse tipo de dica bem prática, né? Excelente. Então, eu vou deixar essa frase que você falou por último, dica bem prática, como uma deixa mesmo para a próxima pergunta, porque dos vídeos que eu assisto, daquilo que eu acompanho, eu vejo que você tem mesmo uma perspectiva bem prática e... Dentro disso, quais são os erros mais comuns, né? Para o pessoal desse público-alvo, né? Que você definiu como pobre, dentro desses 3 critérios, quais são os erros mais comuns que você percebe nesse público e como é que a gente pode evitar esses erros? Tá. Você sabe que eu falo muito sobre as chamadas crenças limitantes. Crença limitante é tudo aquilo que é uma mentira que de tanto falarem se torna uma verdade aqui dentro. Sim. Então, exemplo de crença limitante. O pobre não sai da pobreza. Vai lá no meu canal, vê os comentários. Sim. Você sabe que essa crença é tão forte, mas tão forte, que eu fiz questão de fazer o seguinte. No meu Instagram, o primeiro post que tem lá é um vídeo que eu fiz assim. Eu gravei um videozinho, né? Que eu recebo muito esse tipo de mensagem, pastor. Isso aí é uma mentira, não tem como o pobre sair da pobreza. Não tem como eu mudar de vida. Aí eu fiz um vídeo, falei assim no celular, né? Você aí, que é seguidor do canal, eu vou pedir uma coisa. Por favor, deixa aqui o seu comentário falando se você tá mudando de vida ou não e o que você tá fazendo para mudar de vida. Porque eu quero que o seu comentário aumente a fé, a esperança, a expectativa de quem acha que não tem como mudar de vida. Sim. Pastor, tá lá. São milhares de comentários. Duda, minha vida mudou em 6 meses. Duda, eu fiz isso. Duda, depois que eu cortei o cartão de crédito, saí e zerei todas as minhas dívidas, tô tendo uma vida muito melhor. Então, primeira coisa é achar que o pobre não tem como sair da pobreza, e tem milhares de depoimentos lá nesse post e em outros também que eu faço. Segundo, são, pensamentos assim do tipo, a vida é uma só. Isso eu bato de frente com esse tipo de frase, sabe? Eu não vou me preparar porque a vida é uma só e eu mereço. Aí fica pobre a vida inteira. Ou então frase do tipo, eu vou curtir hoje porque eu posso morrer amanhã. Aí ele nunca separa uma parte do salário dele para mudar e acaba não morrendo amanhã e sendo pobre até os 98 anos, né? Sim. Então, tem muita coisa na cabeça. Mas eu acho que quer ver outra crença limitante que faz com que muito pobre faça besteira? O barato sai caro. Mentira. Não é verdade isso. O vagabundo sai caro.
A porcaria sai caro. Eu conheço pobre que ganha, tipo assim, 2 mil por mês e paga R$300 numa calça jeans que fala, o barato sai caro, vou comprar uma calça de 300. Caramba, minhas calças custam 80 conto e duram mais de 5, 6 anos. Né? Então, você vê que são muitas ideias erradas. Mesmo as roupas hoje das grifes mais caras, elas também não são mais feitas para durar tanto. É feita na mesma confecção que a outra. Eu tenho uma moça da minha igreja que ela faz ela tem uma confecção, né? Ela faz blusa e tal. Aí eu falei, irmã, tem diferentes materiais? Ela falou, tem. Tem blusa de moletom que é muito melhor do que outras. Mas deixa eu te dar um exemplo, Duda. Ela me chamou. Ela falou, tá vendo essa blusa aqui, ó? Essa blusa aqui, o cara vende por R$80. Tá vendo essa outra aqui? O cara vende por 480. É exatamente a mesma blusa, eu só coloco a etiqueta da marca dele. Entende? Então tem muita coisa. E eu não vou falar que tudo que é barato é bom. Só que eu também não posso falar que tudo que é caro vale a pena e é bom, né? A gente ter um bom custo-benefício. Mas o que mais eu percebo que lasca as pessoas é a falta de educação financeira. Nós não temos educação financeira. Deixa eu interromper um pouquinho dentro do primeiro erro, o primeiro problema que você falou, da questão da crença limitante, né? O primo pobre é cristão, né? E eu sei que no meio cristão existe em alguns segmentos ainda aquela ideia de que pobreza por si é uma virtude, né? As pessoas confundem pobreza com humildade. Alguns eles acham que ser rico é pecado. Claro que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, isso aí ninguém está questionando, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Pobreza é virtude, né? Para você ser humilde você tem que ser pobre, o cristão ele não pode enriquecer. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Exato. Esse é o tipo de crença limitante que está dentro das igrejas, né? Eu estava dando exemplos aqui de crenças em geral. Esse é um ótimo exemplo que o senhor deu. Então, o dinheiro corrompe. Né? O dinheiro é sujo. Caramba, por quê? Né? Eu posso ser sujo, o dinheiro é o dinheiro. O dinheiro não tem valor nenhum, é um nó de papel. Exatamente. Agora, o que eu faço com ele, que pode ser problemático. Então, a Bíblia, ela não fala absolutamente nada sobre a gente ter que ser pobre e nem sobre a gente ter que ser milionário. A Bíblia fala que a gente tem que ter um coração no centro da vontade de Deus ali. A gente tem que viver. E aí, se a gente for pegar... Na Bíblia, a gente tem ótimos exemplos de pessoas extremamente ricas e incríveis e extremamente pobres e incríveis. Primeiro ponto que eu gosto de trazer quando eu estou em ambiente cristão assim é: a tua vida financeira não define em nada a tua espiritualidade. Porque Jó era o cara mais rico do mundo e era o cara mais top e que mais agradava a Deus. João Batista talvez era o cara mais perrapado de Jerusalém, sei lá, Judéia, ali de onde que ele estava. E recebeu pra mim o elogio, que foi o elogio mais incrível, melhor do que, Davi era o homem segundo o coração de Deus, tá, mas Jesus chegou e falou, tá vendo João Batista? Era uma figura de linguagem, tá, mas até hoje não nasceu de uma mulher um homem mais top que ele. Verdade. E ele ainda fala, vocês foram ver o quê? Vocês estavam procurando o quê? Um cara rico que se veste com roupa da Calvin Klein? Não. Ele aí, ó, voz que clama no deserto, ó, João Batista. E era o cara mal humilhado. Né? Pra quem assistiu The Chosen, né, até dá pra ver a cara dele lá que colocaram, né? Sim. Então... Se a gente vai lá no Hebreus 11, nos Heróis da Fé, a gente vai ter homens incríveis e ricos e vai falar, muitos desses homens aqui não tinham onde morar, não tinha nada, né? Então, o importante é a gente pensar, por que eu quero ser rico? Por que eu quero ser rico? E eu quero que a pessoa queira. Sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai poder transbordar. Né? Aqui é o líder que transborda, né? Eu estava lendo ali. Esse é um dos lemas para mim. Por que eu acho que a gente tem que querer ser rico? Com base bíblica. 3 coisas. Primeiro, qualidade de vida para mim e para minha família. Não é para impressionar vizinho. Sim. Não é para impressionar e pagar de playboyzão na igreja, no culto, com a roupa de marca. Tô pouco me lixando. Inclusive a Bíblia fala que isso é coisa da carne, ostentação dos bens. Né? Qualidade de vida para mim e para minha família. Que a Bíblia fala. É bom, é um dom de Deus poder desfrutar com o fruto do nosso trabalho. Né? Então... Você e a tua família, você merece comer num restaurante legal. Você merece ter uma casa bacana. Você merece dar um presente legal pro teu filho. E não há pecado nisso. Sim. Outra coisa, por que eu tenho que querer ser rico? Independência financeira. Não depender de dinheiro dos outros para viver. Eu dependo de Deus. Mas ficar dependendo, me dá R$200 aí para pagar minha conta, não é plano de Deus. Pode acontecer em situações específicas da nossa vida, a gente passar um momento assim.
Mas o objetivo é que nós não dependamos, né? O próprio apóstolo Paulo fala, são os pais que têm que entesourar para os filhos. Só que a gente vai ver, hoje em dia tem um monte de gente mais velha, que inclusive não os culpo, porque há 10, 20, 30 anos a gente não tinha o acesso que nós temos hoje. Hoje, com todo o acesso à educação financeira que tem, se eu chegar na minha velhice dependendo de dinheiro do meu filho, aí eu não fui muito inteligente, né? Então, a gente tem que ter o nosso sustento. Por exemplo, Provérbios fala, o sábio tem sempre comida e dinheiro armazenado, mas o tolo devora e gasta tudo que ganha. Então a gente tem que ter para não depender dos outros. E o terceiro é a gente poder exercer a generosidade, que não é função de rico, é função de gente, é função de filho, né? Mas quanto mais Deus me der, mais eu vou poder transbordar. Então uma frase que eu odeio ouvir de crentes, eu aumento as ofertas que eu dou, o percentual, sabe? E tem sido incrível, porque quanto mais Deus... Você vê, né? Tem um versículo que fala assim, acho que é Provérbios ou Eclesiastes, não me lembro. Eu já vi gente que é generosa e quanto mais a gente é, eu só quero ter o suficiente para pagar meus boletos. Não, nada. Vai ser egoísta lá adiante, filho, né? Você tem que querer ter dinheiro para pagar seus boletos e poder ajudar, sustentar missionário, ajudar na igreja, né? Fazer obra. Você estava comentando aí da baita oferta que vocês receberam de uma pessoa que nem crente era, que Deus usou. E o crente não quer participar disso? Não, eu só quero pagar meus boletos. Eu tenho orado cada vez mais, porque assim, quanto mais Deus me abençoa, mais ela dá, mais ela enriquece. E eu já vi gente que fica retendo mais do que é justo e vai cair na pobreza e empobrece, né? Então é sobre isso, sabe? Verdade. Não tem essa mentalidade, você cristão, de eu acho que são dois erros aqui. Primeiro é achar que o crente tem que fazer voto de pobreza. Não tem na Bíblia isso, em lugar nenhum. E também o erro de achar que quem não é pobre é amaldiçoado e a gente tem que ser rico. Não, João Batista, Jesus não era rico, ele era amaldiçoado, né? Então a gente ter o coração diante de Deus e deixar que ele faça o que ele quer da nossa vida, né? Sim.